Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar em Números capítulo 24. E logo de cara tem uma mudança bem significativa no Balaão, né? Ele meio que desiste daquelas práticas de adivinhação. Parece que ele percebe, sabe, que o Senhor quer abençoar Israel. E aí o Espírito de Deus vem sobre ele. E é uma virada. E o primeiro oráculo que ele entrega, nossa, a poesia é incrível. Especialmente pensando que, bom, ele estava ali para fazer o contrário, para amaldiçoar. Ele fala: como são boas as suas tendas, ó Jacó, como são belas as suas moradas, ó Israel. Lindo, né? E as imagens continuam. Israel como vales que se estendem, como jardins à beira do rio, como aloés que o Senhor plantou, cedros junto às águas. Isso fala de prosperidade, né? Tem aquela parte: água manará de seus baldes, abundância total. Exatamente. E o peso dessa bênção vem justamente por ser Balaão falando. A força de Israel é descrita de forma muito viva. Tem a força do boi selvagem, sabe? A imponência de um leão, de uma leoa, que ninguém ousa despertar. É forte. E tem a promessa de um reino exaltado. Um rei, seu rei será maior que Agag. Agag era um rei amalequita conhecido, um inimigo. Então, isso é significativo, mostra bem a vontade de Deus passando por cima dos planos do Balaque, né? E termina com aquela inversão clássica: benditos os que te abençoarem. Malditos os que te amaldiçoarem. É impactante. Claro que o Balaque não gosta nada disso, ficou uma fera. O texto diz que ele bateu palmas, de raiva. Dá para imaginar. E ele acusa o Balaão: olha, eu te chamei para amaldiçoar e você já abençoou 3 vezes. Praticamente expulsa ele, né? Diz que ele perdeu a recompensa que ia ganhar. Mas o Balaão, ele se mantém firme. É interessante. Ele responde lembrando o que já tinha dito. Olha, mesmo que você me desse seu palácio cheio de prata, ouro, eu não posso ir além da ordem do Senhor. Só falo o que ele mandar. É fascinante essa firmeza dele, não é? Mesmo com o rei furioso, mesmo perdendo uma fortuna, ele não volta atrás. Mostra a complexidade dele, um profeta que não é israelita, mas é usado para transmitir a palavra divina, mesmo que isso vá contra os interesses de quem o contratou ou talvez até os dele mesmo. E não para por aí. Antes de ir embora, o Balão ainda avisa o Balaque, diz o que Israel vai fazer com o povo dele nos dias vindouros, tipo um spoiler do futuro. E aí vem mais um oráculo, e esse é talvez o mais famoso, né? Aquele que diz: vejo, mas não agora. Contemplo, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e de Israel subirá um cetro. Estrela e cetro, símbolos claros de realeza, de poder, e continua falando de domínio sobre o Moabe, esmagará as frontes de Moabe, sobre Edom também. Sim. Se conectarmos isso ao quadro geral, essa profecia teve um eco enorme na história de Israel. Muitos interpretam como apontando para um rei futuro, um líder poderoso, talvez Davi, ou até com um significado messiânico mais amplo, né? Claramente fala da ascensão de Israel sobre os vizinhos, sobre os inimigos. É uma consolidação de força. Depois disso tem os oráculos mais curtos, quase como uns flashes. Fala de Amaleque, que era o primeiro das nações, talvez em importância ali na região, mas que teria um fim de perdição. E dos queneus, que moravam seguros, tipo na rocha, mas mesmo assim seriam levados cativos pela Assíria. Isso. E no fim uma visão de navios de Quitim, talvez povos do oeste, Chipre, quem sabe, que atacariam a Síria, Assur e também Éber, mas que também teriam seu fim. Esses últimos oráculos ampliam o cenário, né? Mostram uma visão mais geopolítica, digamos assim, e a ideia de que o poder das nações não é eterno. Mesmo os mais fortes, como a Síria, ou os mais seguros, como os queneus, teriam seu declínio. Reforça um pouco a ideia de que há uma ordem maior regendo os destinos. Então, para a gente resumir um pouco, o que fica dessa história toda? Temos Balaão, né? Contratado para uma coisa, para amaldiçoar. E ele acaba fazendo o oposto. Compelido por uma força divina, ele não só abençoa Israel repetidamente, mas também profetiza a grandeza futura de Israel e a queda de outras nações. Tudo isso na frente do rei que o pagou para fazer o contrário. Exato. E isso nos leva a uma reflexão interessante, talvez. O que essa experiência do balão sugere sobre
sobre a natureza da inspiração divina. Ele foi levado a falar coisas contra os próprios interesses, contra os interesses do Balaque. Como será que funciona isso? Essa comunicação divina que parece operar, às vezes, além do controle da pessoa, ou até mesmo contra a vontade dela. Fica aí essa tensão para a gente pensar vontade humana versus ação divina na profecia.